Oi, querida! Boa noite! Boa Como noite. é que você está, Carla? Tudo jóia? Eu tô bem, e você? Muito bom. Finalmente conseguimos! Nossa, finalmente a gente consegue, né? Olha, estou muito empolgada de ter você. E antes de te apresentar, né? Só para dizer, né, que o De Volta a Mim, as conversas, né, que nós temos tido aqui. Encontros que se encontraram, né? E foi engraçado que a gente mais ou menos se conectou assim no começo do projeto, né? Você apareceu no campo e muito empolgada, porque eu acho que o que a gente vai falar hoje é um tópico tão importante, né, Carla, falando de a questão, né, de pessoas imigrantes entre mundos, né? Toda a saúde mental, né? O propósito. E agora eu vou pedir para você se apresentar, querido, antes da gente começar. Obrigada por Primeiro, você estar aqui. Obrigada. eu que agradeço pela oportunidade. Eu sei que você é super ocupada, tem vários projetos lindos que eu ainda quero ver pessoalmente, quero ir até Londres, então obrigada pelo espaço também que você está dando. Então, para quem, né, tá aqui, chegando aqui no seu perfil, meu nome é Carla Bianca, eu estou há 21 anos aqui na Inglaterra, sou natural de São Paulo, sou profissional da área da saúde mental e bem-estar aqui na Inglaterra, porque fiz esse curso aqui, que é um pouquinho diferente dos psicólogos no Brasil. E junto com a Maria Madalon, minha sócia, nós montamos o Piscina Mundo, que é uma plataforma que ajuda imigrantes ao redor do mundo a cuidar da saúde mental e também agora da saúde física, porque os profissionais se interessaram, então temos outros profissionais de outras áreas também na nossa plataforma. Ai, que maravilha! Está expandindo, já chegando, expandindo, né? Coisa boa. Estamos esperando você lá, hein? Vou entrar, vou entrar. Vou. Daqui a pouco você vai me ver lá. Ô, querida, obrigada. Não, super importante esse trabalho, né? Principalmente eu acho que na ótica, né, de ser a língua materna, né, para as pessoas se comunicarem, para ter esse tipo de suporte. E eu preparei várias perguntas para esse nosso papo. Nesse tempo todo, com essa perspectiva, né, 20, mais de 20 anos fora, né, morando em outro lugar, vivendo em outra cultura, né, em outra língua. Quais você acham assim que são os maiores, né, os lutos invisíveis de quem vive fora, né? Que as pessoas olham o glamour, não mora fora, é tudo lindo, é tudo glamouroso. Mas na tua opinião, na tua experiência, o que que você diria que são esses lutos que os imigrantes, né, acabam vivendo? Eu sempre comento muito com a Maria, né? Porque somos duas imigrantes, nós não viemos aqui como pessoas que o marido ou alguma empresa deu a possibilidade de nos transferirmos para outro país, então é outra ótica, né? A maioria da população imigrante brasileira nos outros países, eles vêm com um sonho, né? Todo mundo tem um sonho, alguma coisa, alguma projeta esperanças e sonhos saindo do Brasil. Nós temos todas as nossas problemáticas, né, no nosso país, então assim, mas quando a gente chega aqui, às vezes esse sonho se perde. E aí nós falamos desses lutos invisíveis, que além de você ter o luto real, de você estar longe, perder uma pessoa, um ente querido, e às vezes não dá tempo suficiente para nós irmos para dar o último adeus, além desse luto, né? Nós temos o luto da mudança de status. Às vezes você é um profissional super bem sucedido, ou às vezes você tinha uma carreira já estabilizada no Brasil e você vem para cá e você praticamente não é conhecida, não é ninguém. Você é um Você número, começa do zero, né? Você começa começa do do zero. zero, né? Então, aí, esse luto, a gente chama de luto invisível porque você tem que renascer, você tem que se refazer, você tem que assumir uma outra personalidade, praticamente, para assumir aquilo que vem até você, as oportunidades que às vezes não são aquelas do seu sonho inicial. Tem também o luto invisível que a gente fala financeiro, que você tem que viver num padrão que de repente não era aquele, né? Muitas pessoas vêm para cá e conseguem.
juntar dinheiro e fazer, né? Mas muitas pessoas passam apertado no começo, então isso gera uma depressão, gera frustração, gera uma vontade de ir embora, desistir de tudo, e também a falta da rede de apoio. Isso é um luto invisível, porque no Brasil você tem o tio, a tia, você tem o Avô, avó, muitas vezes, né? Tem muitas vezes, assim, pessoas que te conheceram a vida toda, né? E você chega num lugar novo. Mas é muito interessante o que você falou, esse luto e a questão, assim, da identidade. Como você falou, você tem que recriar uma nova identidade, né? sim. É uma nova versão de você que nasce, que pode ser muito lindo, mas muito, muito difícil essa pessoa, você dar luz, né, a essa nova É. identidade, né, você adaptar, né? Eu até comento que o jeito de a gente falar em português é completamente diferente do jeito de a gente falar em inglês. Se você perceber, quando você fala inglês ou você fala em português, você tem um sotaque lindo, mas no inglês você fala diferente, eu também falo diferente. Até isso a gente tem que se readaptar, e isso também é sinal de uma nova perspectiva, de uma nova personalidade. Então, você realmente renasce para um novo mundo, uma nova cultura. Então, esses lutos invisíveis às vezes gera preocupações, frustrações, ansiedade, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é muito interessante você ter esse autoconhecimento que isso passa, né? Isso vai passar e cada dia vai ficando mais fácil. E é parte do processo, né? Parte Que, do como processo. você falou, mas é muito outro ponto que eu achei bem válido você falar, né? Eu acho que eu já tinha conversado também com alguém sobre isso, né? Quando você tá imigrando, que é involuntariamente, né? Quando, como você falou, alguém da família, então, sei lá, caso de guerra, ou, né, enfim, o que está acontecendo aí pelo mundo. Mas quando você vem, também muitas vezes, se você vem, sei lá, com um parceiro ou com a família que alguém foi transferido, mesmo assim, né, um luto, porque você abandona tudo, se é a carreira do homem ou a carreira da mulher, né, para começar a carreira do outro e para você Você abre conciliar, né? mão. É, Né? às vezes você abre mão às vezes a esposa principalmente, porque a mulher, eu acho que a mulher a gente é muito mais flexível, né? Muito mais flexível que o homem. O homem mesmo pela nossa cultura, ele tem aquela visão que ele é provedor e ele tem que trabalhar e prover, né? A mulher já ela já não, além muitas vezes, né? Ela provê, mas ela é mãe, ela é mulher, ela é profissional e tem que estar bem. Então, às vezes ela abre mão de tudo isso no Brasil, ou de onde ela veio, para acompanhar o marido e se torna uma outra pessoa, né? Ela esquece um pouquinho dela para dar oportunidade para o marido, para os filhos. E aí tem aquele luto de identidade, né? Que ela fala, ai, eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou, né? E aí onde também gera conflitos e às vezes casamentos se desfazem dessa maneira, porque o marido às vezes não entende, fala, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem carro, você tem casa e ainda você não tá feliz, mas, Isso não né? é nada, né, meu bem? É, Mas assim, tem muito mais coisa envolvido por trás, né? Porque sim, você acaba ficando meio que num exílio, né? E se você não tiver o suporte, né, e a força de vontade e a rede de apoio que você falou também, que é super importante. é, E eu acho que é muito também, assim, do que eu vejo, eu vindo do setor de carreira, né, como profissional, né, que era headhunter, trabalhando com gestão de talentos e agora na mentora de carreiras esse, né, como você falou, de estar com tudo construído lá no Brasil, né, ter uma reputação, já ter trilhado um caminho bacana, né, tendo que renascer disso, né, nessa transição, e ao mesmo tempo, né, voltar para si, como se reconectar, né, no novo país. Não ressoa demais. Eu acho que é um pouco da minha história. A minha história também eu vim para estudar, né, na primeira vez, mas depois acabei vindo, mas também tive a oportunidade depois, já casada também, né, com meu ex-marido, a gente se mudou para os Estados Unidos e Nova York, é a mesma coisa. Chegou lá, eu tinha minha carreira aqui. Claro que eu fui com visto também, eu podia trabalhar lá, mas até o visto chegar, toda uma burocracia. E eu lembro, os 4 primeiros meses, 5 primeiros meses, assim, gente, eu não tinha, sabe, aquela coisa assim, perdida, né? E como é importante, eu sentia a falta da rede de apoio, para onde é que eu você já vou, quem eu falava conheço. inglês, Já, Luísa? não já falava inglês, já foi outra situação, É, mas foi assim
complicado, foi antes de ter meus filhos também, mas foi maravilhoso, né? A experiência de morar fora é isso. Tem os desafios, mas também são as oportunidades que, Sim, se a gente tiver foco e intenção, você pode recriar uma vida muito mais alinhada com quem você se tornou, né? Porque você nunca mais é o mesmo não. depois de você ter uma experiência dessas, né, Carla? E Também. graças a Deus que nós mudamos, nós somos pessoas que temos que evoluir. E a gente, eu falo, dentro da psicologia positiva, não é você ser feliz o tempo todo, é você criar situações, né, que sejam favoráveis para aquela situação que você está vivendo agora, né? Porque ser vítima é uma situação muito confortável, né? Mas você renascer, levantar e tirar vantagem daquilo que você se acha fraca, por exemplo, eu quando cheguei aqui eu não falava inglês, mas eu sempre fui muito comunicativa, então eu usava o meu inglês quebrado, sorria muito Saía da zona de conforto, colocava a cara, né? Não ficava com medo, né? e pedir uma oportunidade. Então as pessoas falavam, não, ela tem boa intenção, ela quer, vamos ajudar. Então, assim, não é ver sempre o copo vazio, é sempre ver o copo cheio e sempre tentar se reinventar. Né? Porque somos pessoas que estamos em constante mudança. A gente muda o cabelo, né? A cor do cabelo, a gente quer ver muda de roupa né, nas diferentes ocasiões do ano, inverno, frio, calor, primavera, por que a gente não se reinventa também, né? Nós não somos uma árvore para estar sempre no mesmo lugar, a gente tem que, né, ir rodando por aí e aprendendo, encontrando pessoas maravilhosas que às vezes passam pela sua vida e você agarra a oportunidade. Ai, ressoa demais o que você falou. E falando agora assim, desse ponto, voltando para esse tópico assim de identidade, né? Solidão emocional. Quem nós somos, né? Quando a gente muda de país. E como é que você acha assim que a gente integra a cultura, né? A nova cultura sem perder a nossa essência? Porque como uma coisa que eu concordo também que você falou, a língua é muito mais do que a língua, né? É. E eu acho que o brasileiro, em particular, nós somos muito flexíveis. Nós somos um povo que a gente aceita muitas pessoas no nosso país e também a gente integra outras culturas, porém depende muito dos seus preconceitos. Como você foi criado, onde você foi criado, o que você pensa, quais são suas crenças. E essas crenças podem ser limitantes também, né? Então, essas crenças limitantes vai determinar o quanto você vai se sentir sozinho ou quanto você vai ter a sua solitude, que também é diferente, né? Então, tem pessoas que adoram conhecer outras culturas, que querem até se envolver com outras pessoas de outros países e são super aptos à mudança. Porém, tem pessoas que vivem anos e anos e anos. Aqui, vamos dar o exemplo aqui da Inglaterra, onde a gente está, e, e não falam a língua, né? E não querem aprender, não querem expandir o pensamento, não querem expandir o seu conhecimento e se abrir para outras culturas, né? E aí acho que isso te deixa um pouco solitário, porque as pessoas vão evoluindo e você fica nessa crença limitante. Ah, não, eu sou brasileiro, eu só gosto de restaurante brasileiro. Ai, não gosto de pimenta, não vou experimentar pimenta. Ai, não gosto de comida japonesa, é tudo cru. Mas se limita a experimentar o novo, porque quando você sai do Brasil, você já não é a mesma pessoa, né? Você tem um mundo pela frente, né? Você tem um mundo de possibilidades. Então se joga, né? Deixa um pouquinho as coisas acontecerem. É claro que nem sempre vai ser tudo bom e que bom que não é tudo bom, né? Exato. Que bom que não é tudo bom, porque É, é como a gente expande, né? Saindo da zona de conforto, sim, né? Vendo, olhando as sombras e trabalhando, mas sabendo que vai passar, né? Sabendo que vai passar. Eu acho vai que passar. provavelmente tanto eu quanto você, nesses 20 e poucos anos, quantos ciclos, né, diferentes, né? Provavelmente Demais. antes de filho, depois de filho, no meu caso também, depois de separação, assim, são tantas versões da Luísa que até hoje em dia eu fico brincando, eu brinco assim, nossa, minha versão agora de julho de 2025 é essa, né? E ainda bem que é.
né? Mas é outra coisa que também que eu achei bem legal que você falou. É essa questão de abertura, né? De se abrir para o novo, de realmente interagir com pessoas, procurar oportunidades, porque a coisa boa, principalmente se você está em Londres, né? É a diversidade, né? Você vai achar pessoas de todas as walks of life, né? Vai achar pessoas de todos os países, todas as culturas possíveis, todas as situações possíveis e uma forma incrível de quebrar a crença limitante, né? De achar, não, tudo que é meu é melhor. O que eu É. acredito é melhor. Não é porque tem que ser assim, né? Abrir a cabeça, destampar, né? É, porque o que seríamos. Eu sempre falo, ninguém vive sozinho. As pessoas falam, eu não preciso de ninguém. Mentira, né? Nós sempre precisamos de alguém. Isso não quer dizer que você não precisa, você precisa de alguém para viver ou para guiar a sua vida, mas você precisa de uma pessoa, às vezes, para um ombro amigo, você precisa, às vezes, de uma pessoa para uma informação, você precisa, às vezes, de uma pessoa como você para te ajudar a te colocar no mercado profissional. Então nós sempre temos que ter um network. E esse network você vai conseguir como? Se abrindo, expandindo a sua mente, né? Eu não posso me envolver com esse tipo de cidadão de certo país porque me falaram que não é boa gente. Tem nada a Então, ver, né? Colocar, tipo é, assim, não colocar. Tem gente boa e ruim em todo canto, né? Vai colocar a sim, pessoa num, né, uma já num rótulo, caixinha. numa caixinha, né? É, então nós temos que entender que estamos em Londres, principalmente você anda na rua, você escuta várias línguas em 100 metros que você anda dentro do metrô, vamos colocar dentro do metrô, né? Eu gosto muito de observar as pessoas, eu sempre fico observando, né? Como as pessoas se comunicam com os olhares ou pela expressão corporal, né? E você vê aquela que é mais tímida, aquela que é mais expansiva, aquela que está cansada, que está vindo. Então, assim, veja ao redor, né? Sinta o lugar onde você está. Seja, né, uma pessoa aberta a novas oportunidades, que tudo isso é conhecimento. Expande a sua mente e qualquer lugar que você vá, é conhecimento, né? Ninguém te tira. Experiência muito menos, né? A gente está aqui há tanto tempo. Quanto você carrega, né? Quanto você tem para falar para os seus filhos, né? Quantas oportunidades você não está dando para os seus filhos e quantas histórias você não vai ter para contar? Isso tudo por quê? Porque você não se limitou, né? Você conheceu e você, como diz lá em São Paulo, deu a cara para bater. Verdade. Nossa, não é muito, muito, muito verdade. E assim, eu acho que a coisa que eu mais gosto também, assim, olhando meus ciclos, né, fora, nesse tempo todo fora, né? Quanta transição bacana, quanto aprendizado, né? Que a gente acaba acumulando. Quanta visão de vida diferente para a gente ter até muito mais empatia com o outro, né? Muito mais Sim, compaixão, de você conseguir calçar os sapatos dos outros. Eu não sei se a gente fala isso enfim, em é, português, é você conseguir calçar. Eu acho que também se aplica a qualquer tipo de ambiente que você esteja também. Eu acho que tanto nos relacionamentos pessoais, mais nos relacionamentos de trabalho também, né? Pessoas que estão de realidades diferentes da sua, como você aprende e como é gratificante se você utiliza, né, essas oportunidades. Mas é muito, né? É muito é, surreal, muito surreal. a diferença, a diversidade cultural é muito importante em todas as áreas. Por exemplo, você como uma profissional, de repente, se você de RH, você vai entrevistar uma pessoa e a pessoa, de repente, vamos supor, ela é muçulmana, asiática, ela é, né? Você sabe às vezes que você não pode cumprimentar, né? Você não a maioria dos ingleses que eu trabalhei, eles não gostam muito do toque, do abraço, né? Então, ou de repente, você sabe que a população romena às vezes pode falar em espanhol, então se ele não entender muito português, você sabe que a maioria deles fala espanhol e italiano. Então, tudo isso você só consegue como? Se abrindo,
para outras culturas, né? E tendo esse é como o título que você colocou aqui, Entre Dois Mundos. Você sabe o seu, mas você está conhecendo um mundo novo que vai ser a ponte, né, entre esses dois mundos, que vai te aflorar outras perspectivas e outras oportunidades. Não, incrível, não, super, super um point. Eu vou para o outro, minha outra pauta com você, que eu acho que é uma pauta. De vez em quando eu olho a minha vida assim, eu falo, gente, como isso é surreal, que é a maternidade Ah, fora. Como a loucura que é criar crianças que são parte brasileira, parte inglesa, assim, é uma loucura, né? Me fala assim, na tua opinião, assim, Carla, a potência, qual é a potência e o peso, né, de ser mãe fora do Brasil, mãe de tudo que a gente está acostumado, de coisas mínimas, assim, no Brasil aqui, acho que a gente que é mãe aqui, né, que acabou tendo filho por aqui é meio chocante, né, com a visão que a gente tem no Brasil, né? é. Bebê recém-nascido com uma semana já tá no metrô, tá saindo de casa, né? No Brasil, ninguém pode pegar se não tiver tomado um banho de, como é que fala? Do Álcool, álcool a álcool gel. gel. Ou se você não botar o paninho aqui, não tem, né? Vai no parque, tá comendo, pega o morango da loja, de vez em quando nem lava, esse tipo de coisa. Me É. fala assim, qual é a tua pra gente fazer uma pauta sobre isso que eu acho que é fascinante criar crianças que não vêm só de um lugar. Como é, né, potente isso, né? Mas, claro, com os desafios também. Eu acho que são várias fases, né? Eu vou dar um pouquinho do meu exemplo, que depois as suas ouvintes e as suas seguidoras vão ficar bem interessadas, porque eu sou brasileira. Vim para a Inglaterra para estudar, conheci o meu marido, que é paquistanês. Então, nós temos, além de culturas super diferentes, temos religiões diferentes, também crenças diferentes, né? Os meus filhos nasceram aqui, os dois, de parto natural, Natural. porque aqui eles incentivam que o corpo comanda a hora que o bebê quer nascer, então normalmente você passa horas em trabalho de parto, não foi o meu caso, nos meus dois filhos, eu tenho um filho de 19, um menino e uma menina de 12, e eu tive praticamente, minha mãe conseguiu vir no primeiro filho, mas no segundo não, mas assim, veio por 14, 15 dias e depois é você e você, Você, né? você. A gente é a rede de apoio, aí você não sabe se o umbigo cai, a midwife vai vir ou não vai vir, aí ela bate na porta, ela faz perguntas que você acha que não é pertinente, você, como você falou, dá banho depois do parto, não dá um banho depois do parto na criança, o pessoal fica, meu Deus, mas não tomou banho. Então, assim, são pormenores que te faz pensar que você é uma leoa cuidando dos seus leõezinhos e você não tem tempo para pensar em nada. Você cada dia é um dia de sobrevivência, né? E para você que fala, já veio falando inglês, 1000 vezes mais fácil. Mas no meu caso, meu inglês ainda não era muito bom, então dependia muito do meu marido. E aí você, quando eles crescem, tem a escola, que é totalmente diferente, né? O ensino aqui é totalmente diferente, eles aprendem por tópicos, né? Cada semestre, tem férias a cada 45 dias, né? Que deixa quem trabalha, deixa, né? Cabelo em pé. Ai, Cabelo em vou fazer pé. pé. E depois tem uma outra nuance que são os pais imigrantes que têm filhos aqui, só que os pais não falam inglês e os filhos crescem e amadurecem muito rapidamente para ajudar os pais nas tarefas do dia a dia, ligar num DP, né, num posto de saúde, ir ao banco. E aí depois a cultura, né? Porque os nossos filhos que nascem aqui, eles são mais tímidos, eles são mais introvertidos, né? Eles muitas vezes eles não entendem a nossa cultura, né? Nós somos mais espontâneos, eles já são dentro da escola já são educados a respeitar, a falar baixo, né? A falar, a entender que ninguém pode te ofender, ninguém pode te bater. Então, esse negócio da cultura brasileira que dá um tapinho para educar, que isso não funciona.
Isso é proibido da cadeia, né? Se ficar, pode até ter. Tem pais, eu já vi, a gente vê sempre, né, nos noticiários, filhos que foram retirados dos pais, e a gente também tem o desafio das crianças na tela, né? Hum. Eles ficam muito tempo na tela e a gente tem que policiar. Eu Eu acho que é em tava... qualquer lugar hoje em dia também, né? Qualquer Sim, lugar. Eu acho que sim, é uma dor coletiva aí, né? é. Essa questão da tela. Mas assim, falando, você pegando o ganchinho, o que você falou, gente, quando eu falo, assim que eu também tive meus filhos, né? Meus filhos agora estão o quê? Meu filho tem 11, minha filha vai fazer 9. Gente, quando eu falo que meu parto foi feito por parteira, que meu primeiro parto era uma parteira e outra parteira ajudando, né? Com um gásinho, né? Gás e é. E tipo assim, que durante, né, a gravidez todinha, a gente só tem duas ultrassonografias, né? Que a gente chama. Semana 12, semana 20, né? Isso, e preto e Eu branco. Preto e branco, gente, eu ia pro Brasil, contava para minhas amigas, como assim? É engraçado que antes eu acho que é da maternidade, eu acho que é aquela visão do Brasil, que tem que ser muito, tudo muito cuidado, né? Que a gente fica muito Programado, esterilizado, né? tudo muito programado, esterilizado, que, sabe, assim, eu entendo, claro, o aspecto da parte preventiva, coisa e tal, mas fica tudo muito, a gente perde a humanidade um pouco, assim, eu acho que eu diria. E assim, o que eu tenho a dizer, minhas duas gravidezes, assim, cara, como você falou, me ensinaram uma força que eu achei, né, aquela hora do parto primal, né? E assim, mas eu lembro no começo, antes, né, da maternidade, tudo chegar, eu morria de medo. Ai, meu Deus do céu, o dia que eu ficar grávida, eu vou pro Brasil fazer uma cesárea. Ai, anestesia. Eu Gente, sempre falei, eu quero anestesia, não vou sentir dor nenhuma. Me bota uma anestesia e vou ter. e botei, né? Mas assim, A, a abertura, e aqui como eles também fazem, né? Eles fazem você preparar seu corpo, né? Eu comecei minhas práticas de yoga e também a mesma coisa que você. E minha primeira gravidez foi bem complicada porque a minha irmã estava passando por um processo, né? Ela estava lutando contra um câncer. Então tava eu e minha irmã no mesmo hospital. Aí minha mãe veio, mas na época minha mãe estava cuidando da minha irmã, porque minha irmã estava com estágio 4 de câncer, né? Mas assim, foi muito turbulenta, mas ao mesmo tempo eu amei que eu passei a experiência que eu ultrapassei, sabe? Do hospital, você tá numa Bahia, 4 pessoas, 4 mães gritando com você lá, né? Porque geralmente eles separam quem é mãe de primeira viagem, quem é mãe de segunda viagem. Né? E eu lembro algumas amigas minhas, sei lá, que estavam passando uma época que, ai, não, tem que ser privado, tem que ser no Portland, tem que ser não sei o quê, tem que isso é isso. Gente, deixa a natureza seguir o curso, né? Vamos confiar nessa potência, nesse É o poder que é o corpo nosso humano. corpo, sabe? O nosso corpo humano é parte do que a gente veio fazer aqui, né? E como Sim. você falou também, para mim, depois do parto, né? Voltando, que a gente tem uma licença mais longa aqui, né? A gente pode ficar até 8, 9 meses. Já no meu caso, eu voltei a trabalhar depois das minhas duas maternidades. Mais a rede de apoio, né? Geralmente todo bairro vai ter, né, o NCT, que você acaba, né? São 6 casais, né? Juntos. E até hoje eu tenho 2, 3 mães que nós somos muito próximas ainda do tempo que a gente estava esperando os primeiros filhos. Indo para as aulas, aprendendo a trocar fralda com você, né? Aprendendo a trocar fralda. Massagem para cólica. Massagem. O que vai acontecer na hora do parto? Joga fora o script, né? Porque nunca vai do jeito que Não. você acha que vai. E assim, mas isso é incrível. E uma das mães, o filho dela e meu filho são melhores amigos ainda. Estão na mesma Olha que escola, lindo. essa jornada toda junto. E eu olho, gente, que coisa mais linda, né? Assim, mas claro, não é fácil. Mas assim, é uma força que a gente descobre que você não tem como, você não tem suporte, a não ser que você tenha uma condição muito de outro mundo, que até as pessoas que têm uma condição muito de outro mundo, né, em outro patamar, mas assim, é uma maternidade muito mais hands-on, né? De você É, botar babá, de você, né? Você realmente tem que se virar. E se eu acho. você, né? Ai, perdão, desculpa, Melinda, pode falar, que eu me Não, empolguei. eu ia só te complementar. Eu acho que uma das vantagens de você morar aqui no Reino Unido é que o tratamento é igual para todo mundo. É igual você falou, a não ser que você tenha uma condição assim extraordinária, mas é igual para todo mundo. É claro, de repente, se você for, né, uma pessoa mais abastada, você pode ter um quarto só para você, mas pessoas
né? É todo mundo ali separado pela cortininha, né? Você Comendo uma tem torrada, a torrada do NHS, né? Um chá, aquela torrada que é quase uma. a gelatina, de repente, custard. O seu cup of tea, né? O cup of tea vindo. Mas É, e até engraçado, porque, inclusive, até nos hospitais públicos, né? Pode ter a sessão do particular. E a maioria dos planos de saúde também, até mesmo se você está no emprego corporativo, se a empresa tem seu plano de saúde, eles não consideram gravidez. não, E é tipo assim, você tem, né, você tem que pagar por fora, porque é a coisa mais natural. E eu acho isso, nossa, incrível, eu amo, amei, sabe, a experiência, mas não é fácil, né? não. E não é para todo mundo também. A gente tem que respeitar que tem É, pessoas que são mais que tem traumas, tem pessoas que tiveram filho aqui que tiveram traumas que calma, também nem uma tiveram experiência. outros. Mas, assim, é como eu falei, dentro da psicologia positiva, a gente tem que exaltar que às vezes as coisas ruins acontecem, mas isso é para enaltecer e te deixar mais forte, e que não é assim o tempo todo, né? Que tem coisas boas, tem coisas ruins também, e como na maternidade, a gente não nasce com um livrinho. Nós vamos aprender junto com eles, vamos errar também na educação, e aí é uma questão de você subir um degrauzinho de cada vez se informar, autoconhecimento, conhecimento, né, da juventude, tá sempre com eles, é, tentar entender essa linguagem, esse novo jeito de viver, né, com esses devices, com tudo isso, e é um desafio aqui para nós que não temos muito tempo de sol, que eles ficam mais enfurnados dentro de casa, mas também, como você falou, para o mundo inteiro, né? As telas chegaram aí e é dever nosso nos educarmos para poder educá-los, para poder explicar que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Exato, ai, adoro, gente. Esse tópico é uma delícia, né? Dá É, pra gente ficar aqui o dia todo, Carla, falando disso, mas é, sem suas, né? Enfim, mas eu achei muito válido você levantar esse ponto das experiências, que realmente tem algumas experiências, mas como todo lugar, né? Vai ter o bom, vai ter, enfim, vai acontecer. E agora eu quero falar de uma coisa que eu fiquei super, super empolgada assim que a gente se conheceu, né? Que eu diga. vi o teu perfil em que eu acho que é um assunto completamente transformador, que muda o jogo, que é a volta à sala de aula. Ai, Você se educar, você não parar de estudar no novo país, né? E eu queria falar com você, assim, que eu sei que você fala um pouquinho, Carla, como você auxilia as pessoas, né, com a educação, como você faz essa ponte para quem está chegando para se qualificarem, porque para mim isso vira o jogo, né? É, o Reino Unido, ele pensa muito para frente, né? Ele pensa que ele tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar, porque a gente está vendo agora o papel da imigração, né? As coisas estão. Então, o que que eles fazem? Eles lançaram, isso não é novo, isso já faz muito tempo. É que a comunidade brasileira, a comunidade que fala a língua portuguesa, descobriu agora. É um incentivo do governo, onde as pessoas com mais de 21 anos, que não têm a língua inglesa como língua nativa, podem voltar a fazer uma universidade. Se você parou no Brasil, você nunca teve oportunidade. E você não precisa ter terminado seus estudos no Brasil. Isso é o Qualquer mais pessoa, fascinante. nossa, mesmo que você não tenha acabado, você fala O os segundo grau, certo, o né? Mesmo segundo que você grau. não tenha terminado o segundo grau, ou que você não tenha. O único requisito é você ter mais de 3 anos em UK, ter o seu visto ser legalizado, pre-settle, settle, indefinite leave to remain, alguns desses vistos, falar inglês. Você não precisa ter um inglês super ultra bom, mas você tem que entender e tem que falar inglês, escrever inglês um pouco, porque agora com a inteligência artificial vai te ajudar demais, né? Você pode escrever, traduzir e trabalhar, ter uma experiência profissional há mais de 2 anos. Então, esses são os requisitos, porque você vai passar por uma entrevista e vai passar por um teste de inglês, que é o famoso B1.
Hum. né? Ou Password, que eles chamam, ou Duolingo Test. Então eu fui Duolingo, convidada. Duolingo, você fala Duolingo daquele Não, é aplicativo? o teste, é o Ah, Duolingo Test, ah, que tá, ele que eu já tem um faço tempinho. Duolingo. Ah, tá, tá, É, mas você certo. também pode treinar na internet. O Duolingo Certo. Test também é super, não é nada difícil assim, interpretação de texto. E eu fui convidada porque eu me interessei. Eu tinha minha graduação no Brasil, mas eu queria me graduar aqui, queria ver como era aqui. Então, eu fui convidada por uma agência e 99% das pessoas que eu ajudo são mulheres. Uau. Ai, que delícia. Agora, Carla, essa idade, você falou, começa com 21. Tem um cap na idade, ou você vai de cinquenta e 21? seis anos, Então, é entre 21 e 56 anos. E é qualquer exatamente. curso de graduação ou é só curso técnico? São qualquer curso de graduação, você tem o bacharelado, que são 4 anos, e você tem os High Education, que são o level 3 e o level 4, que é correspondente a nossos filhos quando não querem fazer o A-Levels, vão para o college. Então, nós Certo. temos esse tipo de graduação também, que depois você pode continuar para fazer o bacharelado, mas os cursos, eles não são todos os cursos. Por quê? Pensando que esse nível de idade precisa trabalhar, você não vai poder só estudar. O que, Claro. que eles pensaram? Você só estuda 2 dias na semana. E você é considerado a full-time student, ou seja, você é considerado um estudante de tempo integral. Então, você tem 2 aulas na semana e aí, com 2 aulas na semana, você não consegue fazer alguns cursos, como, por exemplo, nursing, medicina, biomedicina, esses tipos de curso, você tem que ter mais empenho e tem que ter mais dias. Você vai ter que ter vai ter que ter os estágios, vai ter que ir para laboratório. Então, farmácia, medicina, enfermagem vai te exigir mais. Certo. Mas tem RH, tem administração, tem turismo, tem business, tem psicologia, tem saúde mental, tem computação, tem aviação. Nós temos aviação também. Então tem assim, tem uma rede de cursos assim bem diferenciado que pode te dar oportunidade. Você melhor do que eu sabe muito bem disso. Aliás, eu preciso refazer o meu currículo porque dá um diferencial. Quando você coloca, independente da faculdade, o pessoal fala, ai, mas você, independente, você falou que você estudou na Inglaterra, que você tem um curso de bacharelado, isso já eleva. Se você não quiser trabalhar aqui, se você quiser ir para a Austrália, por exemplo, vai contar nos pontos, né, para você conseguir o seu visto. Então, Maravilhosa, eu vou te interromper, que tem uma amada que eu amo, tá. Márcia. Márcia, eu tô de olho em você, viu? Ela tá perguntando a idade limite. É 21, entre 21 enquanto a idade limite do programa. É de 21 a 56 anos. E acho que ela está perguntando por que o limite de idade. Porque Ah, desculpa. porque é o seguinte, quando você aplica para estudar, você não coloca nenhum dinheiro do seu bolso. Então, o governo ele vai pagar a universidade e ainda vai te dar uma ajuda de custo. E você tem um cap para você devolver esse dinheiro, porque você tem que devolver o dinheiro em pequenas parcelas, suaves parcelas bem pequenininhas por mês. Então, você tem que ganhar mais de 28 mil libras por ano. E se você ganhar, por exemplo, 28.100 libras, eles vão tirar 9% dessas Hum, 100 libras e vai te cobrar mensal. Então, é 9% do excedente. Aí, por que 56 anos? Porque logo você vai se aposentar. E hum. aí, você não vai ter tempo suficiente para devolver o valor. Mas é só por isso, não tem outro, não é porque, né? Mas aí quem tem 57, 58, antes dos 60, pode fazer a certificação de 2 anos, que são só 2 anos. Então, tem várias possibilidades. Aí a Márcia perguntando de novo, né? Se pagar, pode estudar.
Você não precisa pagar nada. Uhum. Se você pagar a faculdade, você pode estudar. Sim, se você pagar. O custo anual de uma universidade é 9.250 ou 9.560, dependendo da universidade. Então, varia de 9.250 libras a 9.560 para cidadão europeu ou inglês. Se for internacional, sobe para quase 12.000 libras. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, falando disso. Então, quando tá nessa idade, esse é como se fosse uma student loan ou não? Isso, é um Ah, student tá. É como se loan. fosse uma student loan, mas então qual é a diferença entre o caminho normal e esse programa? Para quem não fala inglês, eles facilitam alguma coisa? O pagamento? Qual é a diferença? Para Eu ficar acho que claro. é a mesma coisa para os nossos filhos, por exemplo, de nada, Márcia. Nossa, querida. É, à disposição, né? Se quiser fazer mais pergunta, não tem problema nenhum. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que funciona da mesma maneira. Só que os nossos filhos, eles vão receber menos ajuda de custo, porque normalmente vão usar a acomodação da universidade e também, e se não usarem, ele vive com os pais. Então, o governo entende que os pais vão dar um suporte de moradia e alimentação, então eles recebem menos dinheiro. Eu vou dar um exemplo de uma mãe casada que o casal não recebe mais de 25 mil por ano, tá? Aqui na minha área, tá? Não vou falar de Londres, que é mais. Eu moro perto de Cambridge, então o salário aqui é menor. Então, um casal que tem dois filhos menores de 16 anos e ganham menos de 24 mil ou 24 mil por ano, os dois juntos, ou às vezes a mulher não trabalha. Se essa mulher for à faculdade, quiser, né, uma carreira nova, ela vai receber o pagamento, o governo vai pagar a faculdade diretamente para a faculdade, vai analisar toda a vida financeira dela, que não são muitos documentos, e ela pode ganhar de 6 mil libras a 18 mil libras por ano em 3 pagamentos para ajudá-la nessa vida estudantil. Então, esse dinheiro vai diretamente para a conta dela e ela vai poder pagar pelo trem, vai poder pagar pelos livros, ou vai poder ajudá-la a manter ela e a família e os filhos durante essa jornada de E, estudo. e o tuition fee da faculdade, o governo paga direto à A instituição. faculdade, é. Ah, tá. Então, isso é muito bacana, viu? Porque realmente, né, abre um leque de opções, né? Sim. Não, isso é muito bacana. E, gente, assim, eu fico vendo. Esse país, ele oferece muitas oportunidades, né, Carla? E as pessoas que eu vejo que acabam se conseguindo realmente se refazer, se reconstruir, são as pessoas que não param de estudar. Assim, que continuam, sabe? Eu acabei fazendo mestrado aqui também, né? Minha filha super, sei lá, 6 meses, e muda o jogo também, Uhum. assim, sabe? Muda o jogo, claro, e daí é bom saber, claro, né? Tem toda a questão financeira, mas é bom saber que tem essa oportunidade, que tem o Sim. poder transformador e tudo é possível, né? Tá E a tudo aqui, gente a crença volta lá, limitante, né? lá no comecinho, daquele luto invisível, que de repente você acha que você não é capaz de fazer mais nada, se fecha no mundo e de repente você tem outras opções e você renasce e ainda tem um diploma e deixa o seu inglês muito mais rico, aprende um vocabulário muito diferente, vai fazer uma coisa que você gosta, vai ganhar mais e vai mudar a sua vida e a vida da sua família às vezes, né? Total. E como você falou, não é só também o status de ter uma graduação aqui, a confiança. Você vai se olhar no espelho de outra forma, né? Você chegar com problema, com toda a dificuldade com o inglês, cara, você foi lá e fez. E tem um suporte, né? Como tem muitos estrangeiros também, que eu acho que é outro ponto que vale ser salientado. Geralmente as faculdades têm muitos recursos em relação a dar o suporte Tem. com o inglês, né? Segura na sua mão, mas claro, tem que ter intenção, foco e comprometimento, né? Sim, Que sem sim. isso nada funciona. Nada Não funciona. tem, não tem milagre. Não, eles ensinam até, por exemplo, a UCLan, que é em Londres, né? Ela ensina até a parte de computação, porque tem pessoas que ficam muito tempo sem mexer no computador, já não sabe mais como fazer um PowerPoint ou mexer no Word.
Depois da sua aula, ou dias alternados, você pode ir gratuitamente ou online, sem sair da sua casa, fazer um refresh, né? Reaprender como estudar ou como mexer no computador, os novos recursos, né? O tanto de funções que o computador, que um laptop tem, porque a gente não sabe nem mexer direito no nosso telefone. Gente, você viu que tem no YouTube crianças ganhando horrores, ensinando as pessoas o Exatamente. vídeo de fazer, de como é que mexer no telefone. Como é que é o nome desse programa da computação? Carla. O que a faculdade ajuda na É, computação. o clã, Quando esse que você falou. o CLAN é o nome da universidade. Se você Ah, aplicar para a universidade, você estiver dentro da universidade, você ah, tiver UCLAS, aquele UCLAS é o para que faz. é, Tá, tá. Como é que é o que escreve, né, em português? É UCLAS, não é isso? esse aí, o UCAS, é uma divisão que o governo tem, que as crianças que terminam o A-Levels ou o college, eles usam esse sistema para entrar na faculdade. O CLAN é o nome de uma faculdade, acho que é Lancashire, alguma coisa assim. É, Certo. quando você entra e você tem dificuldade na parte da computação ou do inglês, você pode fazer esse curso gratuitamente lá dentro para poder te ajudar a fazer os seus trabalhos, a você estudar. Então, assim, como você falou, tem muito suporte. Muito. Isso te dá o quê? Te dá uma psicologicamente, você fala: nossa, eu tô num país que não é meu e tô tendo chance de recomeçar e começar em grande estilo, né? Porque Grande. não é fácil você fazer uma faculdade, ainda mais fora. Quantas pessoas não queriam essa oportunidade, né? Bom saber que está disponível. É, E eu ia falar também para você do estudo, da faculdade também. Eu esqueci o que eu ia falar, mas abafa, mas eu vou assim, só é acender a muito. luz aqui que eu vou ver a luz do sol e aí a luz do sol já foi embora e eu tô aqui, ó, tá? Agora dá para ver lá o pôr Ai, do tá sol. lindo o Como o sol que céu tá tá lindo. rosinha. O que eu ia falar para você, lembrei que é importante salientar que a maioria dos bairros tem as bibliotecas, tem os cursos de graça, né? Essa a gente pode depois, eu vou deixar teu contato no final, né? Eu vou salvar para quem tiver interesse entrar em contato com você, mas cursos de inglês, tem vários lugares de Londres, né? Vários Adult bairros, College. né? Que dão, que você não precisa pagar. Outros cursos técnicos também que você pode fazer e que podem ajudar você, que também, o que eu acho que é muito interessante, que não é só estudar o inglês. Eu acho que quando você estuda em inglês, a língua flui de forma muito mais fácil, né, para Exatamente. você do que você tá só falando, né, a mim, desculpa, do que você tá só no inglês em si, né, aprendendo só o inglês, estudando só o inglês. Pode, Gramática, né? né? Gramática, você, né, meio que usando já, aprendendo os termos, assim, eu acho que é muito mais. Eu vejo até que eu acompanho esses anos todos, você e eu, a gente acompanha as pessoas que chegam, né? Como é que elas destravam, né? Assim, nossa, tô amando esse papo e a gente vai agora falar outra coisa que eu gosto, sou apaixonada, que eu acho que é muito do que você faz, estou me juntando com, né, com a psicologia positiva. Ferramentas para imigrantes, né? Para a gente cuidar da alma, do coração, do lado da saúde mental. Que você acha, Carla, na tua opinião, assim, nesse tempo todinho fora? Quais são as ferramentas? Depois eu vou falar, acho que eu uso também, né? Nesses anos todos fora, assim, que você vê que mais ou menos assim, comprovado. Eu acho que, acima de tudo, é a gente não ter preconceito em admitir que nós precisamos de ajuda. Esse é o primeiro passo, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo. A gente cai, levanta, e quando você está num outro país onde você não sabe as leis, onde você não entende direito, onde você não sabe o calendário, de repente, dos feriados, você não sabe o que está acontecendo, que você veio aqui e trabalha 12 horas por dia, porque a nossa realidade, de repente, é bem privilegiada. Eu não tive essa realidade sempre, né? Eu também fiz vários trabalhos, já trabalhei como cleaner, já fui pizzaiola, já trabalhei em banco, já trabalhei em customer service, já fui Tudo. care muito tempo, trabalhei no hospital, fiz curso de vacinador, então assim, tudo o que você
acha que você nunca vai fazer na vida, quando você chega aqui, você faz. Então, não é todo tempo que você tá feliz, não é todo tempo que você tá de boa, e às vezes você tem que. Família, você tem que ser forte, às vezes tem que chorar debaixo do chuveiro, você tem que chorar escondido quando você está dormindo, e no outro dia você tem que acordar com um sorriso porque seu filho vai para a escola e você quer passar uma imagem para ele. Então, a primeira coisa é admitir que você precisa de ajuda. E às vezes, não achar que você procurar um psicólogo, um terapeuta, ou de repente um exercício físico, né? Trocar sua rotina, você está sendo fraco. Então, a primeira ferramenta de poder para o imigrante é admitir que você precisa de uma ajuda e procurar ajuda com profissionais capacitados, porque eu vejo hoje em dia as pessoas, como a gente diz em São Paulo, ir atrás da rádio peão. Ah, esse remédio é bom para mim? Toma, que é bom para você também. Ah, eu fui ali. Não, procure pessoas capacitadas. Eu, por exemplo, se eu quiser falar de LinkedIn, se eu quiser falar de CV, o que eu tenho? Eu tenho que falar com você, porque eu não sei de tudo. A gente não é, nós não conseguimos saber de tudo e de todos os assuntos. Então, assim, e ter uma empatia com a pessoa que você procura é o primeiro passo. E não ter vergonha. O que acontece com você, normalmente já aconteceu comigo, já aconteceu com outro coleguinha do lado, mas as pessoas, elas não são verdadeiras o tempo todo, elas não vão falar a realidade. Então não tenha vergonha, todo mundo já entrou numa dívida, todo mundo já foi traído, o filho já teve problema com os filhos, né? Aconteceram situações aqui de roubarem ou de você ser despejado, às vezes ficar algum dia na rua, ou o patrão te humilhou, você foi despedido por justa causa, ou teve um relacionamento abusivo. Todos esses tópicos são coisas que podem acontecer com todo mundo, mas principalmente quando a gente sai do país, a gente fica mais suscetível, porque a gente tem uma dependência emocional do amigo, do companheiro. A gente acha que tudo é muito, a ótica fica muito grande, né? Ai, ela é minha melhor amiga, por que ela foi fazer isso comigo? Calma lá, né? Não existe só aquela pessoa no mundo. Você tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é a chave para a sua felicidade e para o seu caminhar aqui. Porque se você se conhecer, você não vai ligar porque a pessoa acha de você. Você não vai achar que você precisa de uma melhor amiga o tempo todo, porque você é suficiente a você mesmo, né? Você é principal. Você, Luísa, eu, Cara Bianca, nós temos que entender que nós somos as pessoas mais importantes para nós mesmos. Nem os nossos filhos, os nossos maridos, eles são complementos da nossa felicidade. Porque E se se a não gente estiver bem não. com a gente, não tá bem com ninguém, né? Não tá bem com ninguém. Exatamente, é Carla, isso. Carla, você falou de uma forma tão linda, sabe? E você falou, essa altos e baixos é a vida, né? Nada vai ser só rosas. E aqui a gente tem um inverno que 3h30 tá escuro, né? Hoje em dia acho que a gente acaba Hum, ficando mais a gente acaba ficando mais resiliente depois de tanto tempo. Eu acho que as crianças entram no jogo, mas assim, eu concordo completamente com você. Primeiro passo, achar, não saber que você precisa de ajuda. E foi muito da minha experiência, né? Quando eu perdi minha irmã, meu casamento acabou logo depois. Primeira coisa, já fui no médico, já me colocaram para o counseling. Já tá lá, 10 sessões de counseling, e daí eu comecei realmente a investir no meu autoconhecimento, né? Botei a máscara de oxigênio em mim e desde então, todo ano eu tiro um tempo só para mim, para fazer meus retiros por aí. Vou me embora pelo mundo, vou fazer minha yoga, vou fazer minhas coisas porque eu entendi como uma mãe divorciada, e ainda bem que eu tenho, né, meu ex-marido é inglês, eu tenho, né, suporte total, a gente divide custódia, se eu tenho, a gente tem um relacionamento maravilhoso, tudo muito harmônico, né, hoje em dia, mas assim, é você entender, por mais da rede, você tem que estar bem com você. Não adianta você querer colocar a expectativa na sua amiga que vai lhe salvar, ou quem for, tem que ser você com responsabilidade e protagonismo, sabendo que tem as avenidas e depende de você, né?
Muito necessário. Exatamente, exatamente. E é o que você falou. A gente tem muito aqui essa depressão sazonal. Então, além da gente não ter o nosso tempo, né? O tempo mesmo, né? O calor de sentir o sol na sua pele, às vezes você também não tem esse calor humano. Né? A nós aqui volta para o nosso lá no comecinho a parte cultural, como é bom você entender onde você vive. Porque aí você se autoconhecendo, você vai saber, isso é só um período, isso vai passar e eu preciso cuidar de mim. Quais são as ferramentas do inverno? Alimentação boa, suplementação, fazer um boost de vitamina D para você não entrar em depressão, B12, B6, B3, fazer uma suplementação porque o seu corpo vai ajudar a sua mente. Então, assim, o autoconhecimento, desde físico como mental, é a chave para o sucesso de qualquer pessoa. Por que que essas pessoas, esses coaches, né, essas pessoas bem-sucedidas, eles falam com propriedade, eles falam, porque eles sabem até onde eles podem chegar, eles sabem do potencial deles. Né? E todo mundo pode ser assim. Isso não é uma chave mágica para ninguém, né? Isso está dentro de você só precisa deixar aflorar. E aí são as técnicas: yoga, meditação, leitura. Quem gosta de ir à igreja, se conecta com Deus, faz a sua prece, né? Então, cada um vai achar aí o caminho, como você falou, as avenidas para o seu autoconhecimento. E essa é a chave. Essa é a chave do imigrante, essa é a chave da pessoa que não imigrou, que quer imigrar. Se conheça primeiro antes de você tomar qualquer decisão. Lindo o que você falou. E você, quais são as suas ferramentas? São essas que você falou, que você usa? Quais Eu, são as suas eu favoritas? Que eu tenho as minhas, a minha lista é longa. Eu tenho, para te falar a verdade, eu tô meio sedentária porque eu tô com um probleminha de saúde, então eu não consigo fazer muito exercício, mas o meu é o autoconhecimento, é a minha conexão comigo mesma e meditação. Eu acho que meditação, quando você aprende, quando você. E a meditação, todo mundo pensa assim, ah, você tem que ficar lá. Você, não é assim. Cada um tem um jeitinho, cada um vai achar o seu jeito, né, de meditar. E gosto muito de sair andando, sabe? Assim, me conectar. Eu não sou uma pessoa consumista, então as minhas viagens com a minha família é para entrar em contato com a natureza, então a gente praia, montanha, cachoeira, quando dá para fazer. Agora, quando não dá para fazer, procura um livro que te alimente a alma. Se você for religioso, leia a Bíblia, né? Ou leia o que você crê, né? Uma conexão, aquele tempo que é só seu. Você falou que você sai. Eu também faço viagem com as amigas, às vezes eu tiro assim, colegas, amigas, nem que for 3 dias, se programa, guarda 10, 15, 20, 30, 40, 50 libras no potinho, mesmo que você for em low budget, vai um tempo para você, deita ali na praia, fica que nem uma lagartixa, assim, Ou na grama, na ou na natureza, aí, né? grama. Cada lugar maravilhoso, incrível. Até a Michelle falou, animais, natureza, como você É. falou, né? Eu tenho uma cachorrinha que ela é resgatada da Ucrânia, que é minha, ela é meu self-comfort, ela é minha, ela tá sempre comigo. Eu tô aqui com a porta fechada, ela tá lá fora me esperando. A hora que eu Ana. sair, ela vai. Então, assim, cada um tem uma. Mas o que eu quero deixar aqui, frisar bem é que, assim, todo mundo tem problema. Não tem uma pessoa que é feliz o tempo todo. Então, se você já souber disso, já é um grande passo. E aí, não focar no problema, foca na solução. Se veja fora daquilo e fala: se eu fosse outra pessoa, como que eu faria? E aí eu vejo que o dinheiro tira muito o sossego das pessoas. Gente, imagina se você fechar o olho hoje e não abrir amanhã. As contas vão ficar tudo aí, né? Então, procura solução. Solução. Arruma um part-time, faz uma negociação, não fique desesperado e ansioso por conta de dívida, né? Vamos reprogramar, vamos repaginar essa vida e não tire o seu sossego. Os meus pacientes, a maioria tem crise de ansiedade
problemas financeiros e amorosos. Então eu falo, não é o final do mundo. Você não vai morrer se você não pagar o cartão de crédito. Procure a solução para isso. Não é verdade, não, eu concordo muito do que você usa. Eu também uso comigo, assim, e como você falou, ainda mais acho que a gente, fora esses 4 ciclos, a gente sabe que tudo começa e passa, né? É o ciclo da morte, da vida, do renascimento. Então, tudo que a gente passa, por mais que sejam as situações mais, enfim, vai passar, né? Vai. É achar as ferramentas, no meu caso também, que eu amo, é a meditação também, é a yoga, é botar o pé na grama, é escrever, né? É Muito colocar bom. Isso é uma máscara, né? técnica Escrever, ótima. né? Escrever, sabe, só de vez em quando você está se sentindo muita coisa acontecendo, anda, né? Anda, ou passar o tempo, né, com as crianças também, mas esse tempo só, né, de sentar, tanto parque bonito, senta. Música boa. Música. E como você falou, reprogramar, né? A gente fala muito hoje de física quântica de energia, né? A gente tem que elevar, fui até para uma palestra incrível ontem à noite, elevar o nosso nível de consciência, né? Para tudo que você está sentindo de ruim, foca no oposto do bom, né? Porque o quanto mais você foca no que for, mais você vai atrair daquilo. E daí uma forma rápida é essa, né? Energia, tá com você, natureza, respirar. Nossa, eu fico assim chocada com Como é bom. a respiração é trazer a gente para o momento, para o agora, né? Para e É. respira. Eu lembro quando eu tive burnout, quando eu estava numa transição profissional, estava entrando no metrô, começando a ter crise, não então em situações da minha vida, é só voltar para a respiração, né? Para você se acalmar. Vai dar tudo certo. E assim, também assim, eu bebo de todas as fontes em termos de espiritualidade, né? Mas, né, para mim, a gente é nosso templo e é nossa medicina. Tá tudo aqui dentro também e, né, cada um tem que achar o que funciona para si, né? Também, Sim, né? sim. Ah, E a respiração é oxigênio no cérebro. Toda vez que você respira longamente, expira também devagar, o seu cérebro ele é como se ele tivesse dando riscando fósforo. Ele vai oxigênio em todos os, né, os eletrodos e tudo, e aí você vai começar a pensar diferente. E somos uma máquina, a gente tem que entender que nós somos uma máquina e que a gente tem que cuidar por fora, mas principalmente por por dentro. dentro, que reflete, né? Puf, né? Sim, Reflete. sim. Carla, eu tô amando esse papo. A gente uma hora já passou, assim, a gente piscou, uma Né? hora passou, queridona. E assim, eu queria saber, você e a Maria, com esse projeto. Me conta quais são os projetos de vocês agora, quais são os tipos de clientes que chegam, e agora a plataforma você falou está indo para a parte física, e como as pessoas que estão escutando esse episódio, que vai ficar salvo no podcast também do De Volta a Mim, como eles acham vocês? E o que vocês oferecem aí de serviços, né, para os imigrantes, para quem está morando, né, nessa transição entre mundos aí, renascendo em outro lugar? Nós percebemos que o brasileiro ele se sente muito mais acolhido com um profissional que fala a língua portuguesa. Mesmo porque a gente sabe que o NHS, infelizmente, está passando por um processo onde as filas de espera são imensas. Então, eu e a Maria, na nossa especialização, no trem, nós tivemos esse feeling. E com a ajuda do João Vitor, lá do Brasil, nós desenvolvemos uma plataforma que chama Piscino Mundo. Então, é www.piscinomundo.com, onde nós agora é super nova, é um bebê, faz 1 mês e meio. Nós temos já 27 profissionais de psicologia em diversas abordagens. Então, a gente tem psicologia dramática, nós temos humanismo, nós temos psicologia da TCC, psicologia positiva. Então, uma diferenciação enorme. Mas o importante é você ter todos esses psicólogos e você se sentir acolhido, porque fala a mesma língua. E também uma coisa bem importante na nossa plataforma é que todos os valores são em reais. Então, é super acessível para todo mundo. Então, às vezes aqui
acessar um psicólogo aqui custa muito caro, além de você ter que esperar, né? E também, às vezes, você não consegue se expressar muito bem no inglês, como no português. Então, a Piscina Mundo veio para ajudar e ela está em todos os países. Então, nós temos colaboradores na Espanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão, aqui e no Brasil também, porque às vezes tem alguém que vai escutar, que é do Brasil, ou a gente tem parente no Brasil e fala: olha, eu escutei tem uma psicóloga, ver se ela pode te atender online, então os atendimentos são online. E agora nós temos também nutricionistas, porque a gente sabe que a disfunção alimentar aqui cresce muito depois que a gente imigra, né? Tanto para crianças como para os adultos. Então, nós temos nutricionistas, fonoaudiólogos para criança que falam duas línguas e tem problema na fala, gagueira. E então, assim, é uma plataforma que está ficando super completa. Vamos ter a Luísa também, que vai ajudar Estarei lá. você a fazer uma transição profissional. Então, se você era médica lá e quer fazer uma faculdade aqui, quer fazer seu LinkedIn, a Luísa também vai estar lá. Temos também a Maria Pinotes, que ela ajuda as mulheres que passam por violência doméstica. Isso é muito importante. Nós temos uma parceria também que ela nos colocou com a Polícia Metropolitana de Londres. Então, quem sofreu alguma coisa e acessar a polícia, eles podem precisar de um psicólogo. Nós vamos dar algumas sessões voluntárias de graça para essas mulheres que passaram por qualquer violência ou abuso doméstico. Então, assim, é um trabalho assim de formiguinha que a gente está fazendo. Os valores são super acessíveis e a gente não gosta de falar que a gente é uma plataforma que visa dinheiro. Nós somos uma comunidade que queremos deixar uma sementinha para as pessoas viverem melhor. Porque se a gente vier para esse mundo e só passar, pagar conta e dormir e trabalhar, eu acho que está alguma coisa errada. Nós temos que passar e deixar uma mensagem, porque ninguém vai lembrar do meu rosto ou do seu rosto, mas vai lembrar da mensagem que a gente deixou. E isso eu acho que é o mais importante, você fazer diferença, nem que for um pouquinho nesse mundão aqui. Ai, arrasaram. Tudo com propósito, né, de servir, Assim, porque isso, né, de novo, voltando para minha palestra de ontem, né, e também eu diria que o propósito também tá no centro da minha missão agora, dessa nova fase da minha carreira também, é juntar esse espírito de servir, fazer um impacto, né, de diferente, né? Gente, que delícia é de um chamado, né, conversa! Luísa? A É gente um se encontrou. chamado. Você viu, eu sempre te segui, acho que a gente nem falou isso, eu sempre te segui. Eu falava, gente, essa moça fala bem, essa moça tem alguma coisa diferente. E eu te abordei, não foi? Eu te Ô, minha abordei. linda, e olha a ressonância, né? Tava no É, campo uma da outra, engraçado. é Carla, o se eu fiz chamado, de servir. É isso, é realmente o que você falou. ressonância, quem eu tenho encontrado que está no meu campo agora também pessoas nessa missão, né, de ajudar pessoas a voltarem para si, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, mais ou menos, né? É, é o autoconhecimento, é voltar dentro de você, né? Oh, querida, minha maravilhosa, vamos tirar uma foto antes da gente. Vamos, Bom, peraí, deixa eu só ter vamos. cuidado, porque de vez em quando eu desligo meu telefone, eu sou dessas, sabe? Sorria! Perfeito. E agora, é, vamos só confirmar, minha linda, também os seus, o handle, onde é que as pessoas acham você? Tá no Tá. teu perfil, eu vou salvar, vou deixar salva no feed, vou colocar o seu, o da Maria, do Piscina Isso, Europa, né, que é o de vocês. é psicologia ponto na Europa, é o meu com a Maria, depois tem que chamar Maria, porque a Maria ela é didática, nós somos a dupla perfeita, ela é a didática, eu sou a que executa. Ah, Maria, já vou atrás de você. Se você quiser perguntar qualquer coisa da TCC ou da psicologia, ela é psicóloga no Brasil e também aqui, e ela é perfeita. Pode encher ela de pergunta que ela vai dar até as técnicas que você precisa. Então, é psicologia ponto na Europa. Se alguém quiser saber também das faculdades, é esse arroba que eu estou falando aqui agora, depois você deixa, e o psinomundo.com que a gente está lá disponível para qualquer primeira consulta, se quiser mandar uma mensagem.
vai ser super bem-vindos e a gente está lá para essa missão mesmo. Acho que tem alguém que fez alguma pergunta aqui. Estive internada em uma clínica psiquiatra e ajudou bastante. É isso, é não ter preconceitos, né? É você precisar de ajuda, é você procurar ajuda para você renascer, se reconstruir, se reconectar e viver melhor. Com certeza. Ai, É. arrasou, maravilhosa. Carla, gratidão, foi uma Ah, obrigada a delícia você. ter você. Ai, que papo gostoso. A gente ia ficar aqui por mim, eu ficava aqui a noite Eu todinha. Ó, também. no primeiro de muitos, viu? Que a gente vai, próximo passo, a gente se conhecer pessoalmente. E a Maria Sim, também, querida. sim. Gente, Obrigada obrigada. pela oportunidade, viu, Obrigada a Luiz? Agradeço de você. coração para o meu trabalho, o trabalho da Maria. Isso foi fundamental. Que Deus te Oh, abençoe e que você receba do universo em dobro. oh, vocês também maravilhosos. A gratidão e parabéns por esse projeto lindo, que eu tenho certeza que Amém. vai transformar muitas vidas Vai maravilhosas. sim. Um beijo grande. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau tchau. para